E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Vamos resolver mais uma questão de hoje. Gente, lembrando, né, só um detalhe, que existe a 12ª edição desse livro aqui. E, sinceramente, não mudam muito as questões. Tem várias questões repetidas, algumas substituídas, algumas a mais. Então, você estudar aqui comigo a 11ª edição, a mesma coisa de estudar a 12ª edição, tá? Esse livro você encontra no mercado para comprar por um preço muito mais barato do que comprar a 12ª edição. E a 11ª edição vai lhe servir muito bem, tanto quanto a 12ª, tá? Vamos à questão de hoje. A questão de hoje é a questão 13, e diz o seguinte: expresse o comprimento da aresta de um cubo em função do comprimento da diagonal D. Depois, expresse a área da superfície e o volume do cubo em função do comprimento da diagonal. Comece desenhando o cubo e traçando uma de suas diagonais, até porque é igual, certo? Então, só basta traçar uma e já tá bom. Então, vamos lá. Vamos colocar aqui as nossas letrinhas, a diagonal. Já na própria questão diz para a gente usar a letra D, então vamos chamar aqui de D, certo? E os lados do cubo, vamos colocar A, sabe? Certo, gente? A de aresta, não? Bem sugestivo. Não precisa ficar tão preso ao X. X e X e X e X, né? Nem tudo na vida é só X. Então, vamos usar aqui a letra A para representar o comprimento da aresta do nosso cubo. Certo? A diagonal já está destacada. E uma das formas que eu considero ser a mais top para achar a diagonal é fecharmos um triângulo retângulo. Por quê? Gente, um triângulo retângulo, nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras. E o Teorema de Pitágoras, minha gente, é vida. Então, veja bem como é que a gente vai fazer aqui. Temos traçada aqui a diagonal da face, certo? Uma diagonal da face. Com essa diagonal da face, eu vou chamar ela de X, tá? Mas podia ser qualquer outra letra, tá, gente? Só não vou usar D, porque vai ficar D e D aqui, né? Diagonal do cubo, que eu coloquei esse D. Colocar D aqui também não vai ficar confuso. Então, usa outra letra, vamos usar o X. Então, tracei aqui a diagonal da face, que forma 90 graus aqui com esta parte, que é a nossa altura, que também mede o comprimento da aresta, certo? Já que lembre, o cubo, todas as suas arestas são iguais, né? De iguais medidas, iguais tamanhos, iguais comprimentos, seja lá como você queira chamar. Então, veja, aqui nós podemos fazer o quê? Nesse triângulo? Podemos fazer o Teorema de Pitágoras, né? Em que perceba que D é a nossa hipotenusa, e encontrar a aresta em função do D. Só que antes disso, perceba que temos que encontrar o X. Então, eu também vou utilizar o Teorema de Pitágoras para encontrar o X também. Vamos lá. Qual triângulo eu vou utilizar para encontrar o X? Eu vou usar esse triângulo que está formado na face, ó. Em que nós temos esse lado, esse e o X aqui, né, também formando um triângulo retângulo. Se você olhar por cima, nós temos o quadrado, que é uma das faces, com a sua diagonal da face, que é x, e aqui sendo A e A. Então, veja, eu posso aplicar Pitágoras também para encontrar o x, é isso que nós vamos fazer agora. Então, perceba que x é a nossa hipotenusa nesse caso. Então, vai ficar x ao quadrado igual a A ao quadrado mais A ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado, 2A ao quadrado. Aplicando a raiz quadrada aí dos dois lados. Aqui vai ficar x. Aqui o A sai, porque ele está ao quadrado. Ele tem a senha para sair dessa prisão, né? Faça de conta que a raiz quadrada é uma prisão. O número que possui raiz quadrada ou está elevado ao quadrado tem a senha para sair daqui. Então, esse aqui tem a senha para sair. Então, ele sai.
O 2 não tem raiz quadrada exata, eu vou deixar ele preso aqui dentro. Encontrei x. Volto para cá, certo? Também com o teorema de Pitágoras e vamos fazer aqui o cálculo para achar uma função que associe diagonal e aresta, certo? Então, vamos deixar a diagonal aqui, deixar aqui. E x ao quadrado, olha, x ao quadrado eu fiz agora há pouco aqui. X ao quadrado é igual a 2a ao quadrado. Então, vou colocar aqui 2a ao quadrado. Ao quadrado mais 2a ao quadrado, 3a ao quadrado. Mesmo procedimento, raiz quadrada. Tem a senha para sair, sai. Esse tem a senha para sair, sai. 3 não tem raiz quadrada exata, então deixa ele preso. Certo? Como a questão deseja que a gente expresse o valor, D aqui, olha só, expressa o comprimento da aresta em função do comprimento. Então, nós temos que isolar A, que é a aresta. Então, A vai ficar igual a D dividido por raiz de 3. Prontinho, tá aqui o A, que é o valor da aresta em função da diagonal. Ou, se você quiser racionalizar, vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 3, fica D raiz de 3. E aqui, ó, 3 vezes 3, 9, e a raiz de 9 é 3. Também podemos ficar com A igual a D raiz de 3 sobre 3 também, certo? Então, tanto essa resposta está certa como essa daqui. Beleza? Aí, acabamos a questão? Ainda não. Perceba que ele solicita também, aqui a questão solicita que a gente expresse a área da superfície, ou seja, a superfície daqui do cubo tem 6 faces. Então, a área da superfície é a área total, né, somando as 6 faces. E também o volume. Vamos lá. Nós já sabemos que a aresta é igual a D sobre a raiz de 3, a área da superfície. Vamos lá, novamente. São 6 quadrados que formam a superfície do cubo. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. No caso, os lados aqui, que são todas as arestas, eu chamei de A. Se são 6, então isso aqui vezes 6. Pronto, então a área da superfície é igual a 6 vezes a aresta ao quadrado. Só que a questão também quer que a gente expresse essa área em função da diagonal. Então, nós vamos ter que trocar aqui, ó. Quem é o A em função da diagonal? É D sobre a raiz de 3. D ao quadrado é D ao quadrado. Raiz de 3 ao quadrado, gente, só basta fazer isso aqui, ó. Ou então faça 3 ao quadrado é 9, a raiz de 9 é 3. Olha só, a mesma coisa. Dá para simplificar ainda mais, ó. A dividido por 3 é 2, então vai ficar 2 vezes D ao quadrado. Pronto. Conseguimos expressar a área da superfície em função da diagonal. Agora, o volume. Primeiro, qual é a fórmula, né, do volume do cubo? O volume, né, de um formato como esse, né, até de um paralelepípedo, porque um cubo nada mais é do que um paralelepípedo especial, né, basta fazer comprimento vezes largura vezes altura. Porém, o cubo é tudo igual. Ó. O comprimento é a própria aresta, o valor de A largura também é A altura também é A. Por isso que o volume do cubo é A ao cubo. Né? A elevado a 3, terceira potência de A e A ao cubo, tudo é a mesma potência, quer dizer a mesma coisa. Só que também que é o volume em função do comprimento da diagonal D. Então, vamos trocar aí o A por D sobre raiz de 3. D sobre raiz de 3 ao cubo. Vamos ficar com D elevado a 3. Aqui embaixo, ó, preste atenção. Vai ficar a raiz de 3 elevado a 3. Para facilitar, olha o que é que eu vou fazer. 3 elevado a 3 eu vou separar 3 ao quadrado vezes 3 elevado a 1. Show?
Ó, esse pode sair, que ele tem a senha para sair, raiz quadrada, 3 ao quadrado. Eu corto, ele pode sair. E o outro está elevado só a 1, então ele não pode sair. Vou deixar ele aqui, ó. Pronto. O volume é igual a D elevado a 3 sobre 3 raiz de 3. E conseguimos aí fazer as 3 exigências dessa questão. Expressar a aresta em função da diagonal e expressar a área da superfície em função da diagonal e o volume desse cubo em função da diagonal. Por hoje é só. Beijos, 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 beijos. Não esquece o like e até a próxima questão.